ambientes. Para a gente trabalhar com melhoramento e também com conservação de germoplasma, a gente costuma coletar pólen. Esse pólen fica viável em condições ambientes, guardado em sacos de papel por até 3 dias. Alguns materiais você consegue guardar por mais tempo. O pólen é leve e muito fino, normalmente ele é disperso pelo vento, mas a taxa de cruzamento, em decorrência dessa distância que o pólen percorre, depende do porte da planta. Mas os estudos são inconsistentes. Alguns dizem que ela é preferencialmente autógama e outros classificam como preferencialmente alógama em função dessa variação na taxa de cruzamento. Então, mas o que a gente encontra na literatura? Que se for de mamona de porte alto, a taxa de polinização cruzada é de 40%, e se for de porte baixo, é de 25%. Mas isso pode variar muito com o ambiente, especificamente se tem umidade, se tem vento, a direção do vento e etc. Alguns exemplos das características que a gente tem observado, além da cor dos frutos. Aqui a gente tem o formato do racemo, que pode ser cônico com o ápice cortado, sem forma alguma, mais globular e assim por diante. A cor da folha e de diversas partes da planta também muda. A cor dos ramos é variável e são características geralmente qualitativas, mas algumas vezes a gente pode se enganar na classificação, principalmente com relação à cor. Nesse caso aqui, a gente tem um problema de ter a cera no caule, e essa cera faz com que uma pessoa que não conheça direito a cultura possa classificar como uma cor diferente. E também, quando a planta fica exposta ao sol, mais de um lado do que do outro, pode haver alguma variação nessa coloração, ou a cera pode ficar em maior ou menor quantidade, dependendo da exposição. A cera, a quantidade de cera também varia. A gente tem materiais que tem 0 cera, que eu acho que é o caso da cultivar que vocês vão lançar aqui, até materiais que têm cera em todas as partes da planta, inclusive nos 2 lados da folha. E são características que podem ser interessantes para nós, no caso, porque existe indicativo de que pode haver alguma tolerância ou escape à seca em função da presença dessa cera. Mais exemplos de cor de fruto. A cera, que eu já falei, que é muito variável. Aqui também é o caso de outra exceção, que a parte da planta que fica exposta ao sol tem mais cera do que a que fica na sombra. Então, isso pode dificultar a nossa classificação. É preciso que se repita, às vezes, por vários anos, para a gente não incorrer em erro. Tá? A presença de espinhos. Bom, a nossa avaliação hoje do banco de germoplasma, ela está sendo feita basicamente com a porcentagem de azeite, a altura de planta e tamanho do racemo. A produção, a gente faz estimativas comparando com cultivares comerciais, em pequenos ensaios, usando delineamentos estatísticos sem repetição. Com resistência a enfermidades, a gente testa depois que consegue fazer um mínimo de caracterização e multiplicação, porque requer uma quantidade razoável de sementes, e no começo, quando a gente começa a introduzir e caracterizar o material, a gente nunca dispõe dessa quantidade suficiente que os fitopatólogos precisam. Também como atividade do banco de germoplasma, nós iniciamos recentemente um processo de pré-melhoramento,
que a gente visa com isso? Diminuir a quantidade de material que a gente testa, trazendo para o programa de melhoramento aqueles que têm alguma característica mais promissora. Então, a gente não está com muitos resultados disso, mas a gente começou com as avaliações para teor de óleo e enfermidades, porque atualmente a gente está fazendo essa avaliação de teor de óleo sem destruir a semente. E estamos tentando fazer um processo que a gente possa avaliar as sementes individualmente. A gente avalia por um processo o teor de óleo na semente sem destruir a semente, de forma que, ao ter a informação do teor de óleo e também da qualidade, a gente pode descartar ou não o material. A gente usa processos de ressonância magnética nuclear e usa um outro processo que é Near Infrared. Infravermelho próximo. Okay. Ella dice que ellos desarrollaron un método para determinar el contenido de aceite en las semillas no destructivo a través de resonancia magnética o a través de infrarrojo o de infrarrojo. Entonces ellos hacen una caracterización infrarrojo cercano, hacen un premejoramiento y hacen la evaluación de semilla, y si tienen alto contenido de aceite ya es un indicio para entrar en un proceso de mejoramiento, sin necesidad de sembrar ese material, esperar que produzca, cosechar y hacer una forma destructiva. Entonces la semilla es poca, aprovechan el material, lo hacen con unas tecnologías en resonancia magnética nuclear o infrarrojo cercano, saben el contenido es alto, es bajo, si es alto pasan a una segunda etapa que ya es un proceso de mejoramiento. Es no destructivo, porque el problema que tienen los bancos es cantidad de semilla. Entonces, como el volumen es poco, tienen que aprovecharlo al máximo. Y estas técnicas permiten eso, que no se destruya ese recurso tan valioso que tienen y aprovecharlo al máximo como proceso de premejoramiento. Na Embrapa, o nosso programa de melhoramento funciona de forma com um melhoramento clássico, tradicional, né, onde a gente usa a exploração da variabilidade presente no banco, nas cultivares ou em algumas linhas que fazem parte da coleção de trabalho do melhoramento, um procedimento comum de avaliação e seleção em sucessivas gerações. Quando necessário, a gente realiza alguns cruzamentos. Em seguida, vai para a avaliação de campo em larga escala, em vários locais, até chegar a um material comercial que pode ser uma variedade ou um híbrido. A facilidade e a velocidade com que esse processo ocorre depende muito da estratégia empregada, em função principalmente das características reprodutivas do material. Eu já falei isso antes, a mamona, no melhoramento que a gente faz, a gente se baseia nas características reprodutivas para definir as estratégias, certo? Então, a gente considera a mamoneira como uma planta monóica. O sistema de cruzamento é misto, ela é intermediário entre a alógama e a autógama. Desculpa. O que fiz? O sistema é misto, né? Mas eu botei em Brasil, mas considerem na Embrapa. Tá? A gente trabalha usando os métodos de plantas autógamas, geralmente é mais rápido e também é menos caro. Né? Eu não posso dizer que é barato, mas eu posso dizer que é menos caro o processo de melhoramento de plantas autógamas. Mas existem as linhas femininas, como eu falei antes, e onde é possível você fazer a exploração da heterose, que é um método típico de plantas alógamas e que, na verdade, se caracteriza comercialmente como a produção de híbridos. E eu acho que o professor Maurício depois trabalha com isso, ele vai falar como é que se faz isso lá.
é bom lembrar que um trabalho de melhoramento é um trabalho de equipe que se desenvolve em várias fases. Hoje, o nosso programa conta com uma equipe de aproximadamente 80 pesquisadores, distribuídos em quase todo o Brasil. A gente hoje acho que está em 20 estados brasileiros, 21 estados. Tá? E nessas fases do melhoramento, que depende da origem do material, né? Se a gente fez cruzamento ou se a gente trabalha com populações de base genética ampla, se avalia o material para alguns estresses bióticos, como pragas e doenças, e segue um curso normal de um programa de melhoramento. Em geral, a seleção é feita pelos métodos de Buck, seleção massal, SSD ou genealógico, e vai avançando até chegar às novas cultivares. Nessa fase aqui, quando a gente começa a fazer os ensaios de campo, com ensaios de progênio propriamente dito, a gente costuma também fazer avaliações com o maior número de plantas para estresses bióticos, abióticos e qualidade do óleo. Agora, com essa avaliação não destrutiva, isso facilita muito a questão da qualidade do óleo, que nessa fase geralmente se tem muito pouca semente, e à medida que a gente avança, vão entrando outros parceiros, que são parceiros da Embrapa e de outras instituições. O nosso objetivo principal é sempre o aumento da produtividade, a precocidade, porque se a gente está trabalhando no nordeste do país, onde o clima é seco, a gente tem problemas com a distribuição de chuvas. Se a gente estiver na área de cerrado, a precocidade se deve em função do plantio ser feito em safrinha. Isso é traviesa. No sudeste do país, que o clima é mais ameno, a gente consegue algumas vezes escape para enfermidades, não todas, né, mas consegue manejar a cultura para plantar num determinado período em que a ocorrência de algumas doenças é reduzida. O porte da planta, a gente pensa em um porte de não muito médio a alto, porque para as regiões mais secas, que as raízes são mais profundas, isso facilita a tolerância à seca. E de porte baixo, porque a gente precisa mecanizar, principalmente nessas regiões de cultivo de cerrado. A gente trabalha também produzindo materiais indecentes, que é para colheita mecanizada ou para reduzir a quantidade de colheitas, e semidecentes. Atualmente, a gente nem está mais considerando